A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Já faz algum tempo que eu não apareço aqui, mas na última semana eu venho sentindo no meu coração de voltar a gravar. E aconteceu muita coisa desde os últimos vídeos. Acho que os últimos vídeos foram todos falando sobre os 21 dias, ali acompanhando os 21 dias do jejum de Daniel. E foi realmente transformador para mim aquele jejum. Obviamente, como consequência dele veio uma mudança física também, mas o espiritual e o mental foram muito transformados. Foi extremamente edificante para mim. E agora eu senti de começar a compartilhar mais da minha vida, não só da vida cristã, mas da minha vida como um todo, né? Porque nós estamos no mundo, então eu tenho uma vida aí fora da igreja também. Depois daquele jejum, eu comecei a trabalhar ativamente dentro da minha congregação, dentro da igreja que eu congrego. E muita coisa aconteceu. Eu comecei a dar aula na EBI, né, na Escola Bíblica Infantil, mas entendi que não é o meu chamado, mas eles precisavam da minha ajuda. Infelizmente tem faltado aí obreiros, né? Eu acho que nas igrejas todas, né, como um todo. E toda vez que dei aula para as crianças, orei muito, né? Pedi muita unção de Deus, porque eu sei a importância de cada palavra que a gente diz na frente de uma criança e como a nossa autoridade como adultos é impactante para elas, né? Então eu consegui ali ministrar algumas aulas, normalmente uma vez por mês. Consegui, Deus me abençoou que eu pudesse auxiliar também a melhorar um pouco a sala deles. Ainda não consegui fazer tudo que eu gostaria, mas muitas coisas foram feitas e eles não sabem que fez, mas vê a carinha deles cada vez que eles entram na sala e vê algo ali de Cristo coloridinho e vê que aquele espaço está sendo dedicado exclusivamente para eles, com coisas novas, né? Que eles estão sendo prioridades que são importantes. É muito bom, é muito bom. Acalenta o coração e a gente pensa que tá ajudando, mas a gente que é muito mais ajudado. O Espírito Santo traz essa alegria, né? E também comecei a dar aula na Escola Bíblica dos Adultos, sou uma das professoras hoje no quadro. Infelizmente, nos últimos meses, a minha mãe não esteve muito bem de saúde. Tivemos algumas situações, sim, sérias e que acabaram combinando em orientações médicas para que ela não ficasse sozinha. E como eu estava já para fazer uma mudança agora nesse final de ano, e teria que passar um período aqui, porque a mudança vai ser uma mudança grande, aqui agora eu já falei onde eu tô, né? Que a mudança vai ser uma mudança grande, acabei antecipando essa passagem pela casa dela, então estamos aqui na casa dela. Ela tinha dois quartos de hóspedes e estamos ocupando esses quartos, dividindo cozinha. Ainda tenho algumas coisas da minha casa, eu me desfiz, outras eu ainda tenho, a maioria ainda tem, mas enfim, estamos passando uma temporada aqui na casa dela. Ainda não descobrimos o que foi que causou os episódios, né, que levaram essa orientação médica. Por diversas vezes os exames foram adiados ou por problema com a equipe médica, enfim, situações adversas que não permitiram que acontecesse até hoje esse exame. Então já faz 3 semanas que nós estamos aqui na casa dela, mas desde então ela tá muito melhor, incrivelmente, desde então ela tá muito melhor. Mas a nossa estada aqui é passageira. E ter vindo para cá acabou me afastando da minha congregação. Eu não tenho carro. Já tive, mas no momento faz alguns anos já que eu não tenho carro. E como anteriormente eu morava bem no centro da cidade, no centro mesmo, eu tinha tudo na minha quadra, não precisava nem atravessar a rua. Eu permaneci sem carro. Mas agora, e era fácil daí quando eu ia pra igreja pegar um Uber, porque eu estava no centro, eu chamava, era 1 minuto, tinha um Uber na minha porta. E
os as irmãs da igreja facilmente me davam carona porque eu estava no centro, então era passagem para a maioria das pessoas. Mas agora, aqui na casa dela, é um bairro mais afastado, já faz a divisa com uma cidade aqui, com outra cidade. E então tá mais difícil para mim ir até a congregação. Eu quero conhecer a congregação aqui do bairro. Não, eu acredito que eu não vá me integrar, porque a gente vai fazer mais uma mudança daqui a 3 meses, né? A gente tá em setembro, hoje é 25 de setembro, né? A gente fez a mudança para cá dia 30 de agosto. Então, quero sim conhecer e participar de alguns cultos ali, mas a gente não deve fazer a nossa integração total, né? Porque vamos ainda para um outro endereço. E enquanto isso, esperamos que os exames da minha mãe saiam. E esse tempo que eu vim para cá é um tempo que a minha irmã mais velha precisa, porque ela precisava organizar outras coisas para depois ela vir para cá ficar definitivamente com a minha mãe, né? Ela me pediu se eu poderia fazer isso e antecipar a minha vinda enquanto ela se organiza para vir para cá. Então, assim fizemos. Não foi fácil, não foi fácil. Para quem me conhece para quem me conhece pessoalmente, sabe o quanto eu quis sair da casa da minha mãe e quantas vezes estive aqui. E para mim é muito difícil ver ela doente, isso me afeta muito, mexe muito com o meu psicológico. Eu acabo ficando doente também. E aquela situação, né, que você começa a ajudar as pessoas e você acaba ficando para trás. Então, eu sei que Cristo fez muito isso. Eu busco esse amor de Cristo em mim, mas não tem sido fácil para mim. Tenho orado muito já, tenho jejuado também. Até essa semana quero fazer mais um jejum, tenho feito alguns jejuns mais prolongados novamente, porque eu preciso dessa libertação também. De correntes, na verdade, que acabam me atando a ela e a essa casa, né? E talvez seja muito pesado falar isso, mas enfim, são sentimentos que a gente acaba acumulando. Mas eu quero começar a compartilhar com vocês as novidades que vão vir. Tenho trabalhado muito, para quem não conhece, né, tenho o canal de cortes lá no TikTok e lá no Instagram também, com cortes de grandes pregadores. Já são mais de 30 mil inscritos no TikTok e quase 68 mil no Instagram. Então, para quem não conhece ainda, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, né? Que é o _ palavra transformadora. É muito edificante também. Junto com isso, também criei um e-book para auxiliar as pessoas que não sabem, que não têm conhecimento de como fazer a leitura da Bíblia para que façam. Eu consegui concluir uma leitura. Levei 9 meses, desde o princípio da minha conversão, quando eu decidi que ia fazer a leitura da Bíblia, até concluir a leitura completa. E aí nesse e-book eu explico também como começar, enfim. Quando eu comecei pelo Novo Testamento, por um livro específico. Depois que eu li tudo, eu voltei para Gênesis. E agora iniciei uma segunda leitura, mas estou começando pelo capítulo de Gênesis. E eu tenho sentido muito toda essa energia do mundo, essa energia espiritual negativa que o inimigo vem dominando. Não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o mundo. Eu gosto muito de acompanhar o que acontece no mundo todo. E eu tenho sentido assim no meu coração um senso de urgência para que as pessoas conheçam a palavra. E para que as pessoas se preparem, porque a partir de agora os tempos não vão ser mais o mesmo. Já não estão sendo. E me traz muito espanto ver que as pessoas não estão percebendo. Até mesmo pessoas que se dizem cristãos, eu tenho visto muito um mover de pessoas levantando a bandeira dizendo que são cristãs, mas sem mudança de comportamento,
Gente, de maneira alguma, não sou nada para julgar ninguém. Mas tá acontecendo muita coisa nesse mundo. Nós tivemos recentemente, eu estou no Rio Grande do Sul nesse instante, nós tivemos recentemente, em maio, uma enchente que devastou 70%, mais de 70% do estado. Mais de 70% do estado. Eu fui muito guardada por Deus, eu e a minha família, durante a pandemia. E agora, novamente, Deus voltou os olhos para nós e teve misericórdia, porque ninguém da minha família foi afetado durante a pandemia. Foi quando eu fiz a minha transição profissional e sou muito feliz hoje com o que eu faço, trabalhando de casa. Pude cuidar da minha mãe na época também, pude cuidar da minha filha. E agora nas enchentes, nada aconteceu. As águas chegaram perto da casa de uma das minhas irmãs, mas não chegou lá. As outras todas estavam afastadas, assim como eu e a minha mãe. Estava eu na minha casa na época e a minha mãe na dela, mas nada nos aconteceu. Nós sentimos um impacto do desabastecimento, de faltar algumas coisas no supermercado, de não ter mais uma nota nos caixas eletrônicos. Então, eu sinto no meu coração, e eu tenho ouvido muito da boca de muitos profetas, pessoas muito usadas por Deus, que esse tipo de coisa vai ser cada vez mais frequente. E que nós temos que estar preparados espiritualmente e materialmente. Porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora da volta. Tem muitos debates aí sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento. Eu não consigo concordar nem discordar de nenhuma das teses de que o arrebatamento seja antes ou depois da grande tribulação. Só Deus sabe de fato, mas a questão é que enquanto isso não acontece, nós temos que estar preparados, porque tá por vir. Eu me acho uma pessoa inteligente, eu acho que Deus me deu essa bênção de querer estudar, de querer aprender. Eu tenho diplomas, eu tenho várias certificações e eu não consigo sossegar se eu não estou estudando, se eu não estou aprendendo. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo e mais eu entendo o que o livro de Apocalipse estava dizendo. E eu estava fazendo também um curso de teologia, agora pela distância eu não consegui continuar, mas estudei alguns meses durante esse ano, desde os vídeos, né, de teologia. Cada aula era uma explosão de informação. Fora isso, hoje a gente tem muito servo de Deus sendo levantado. Eu oro sempre para que Deus não me deixe ser enganada. Não me deixa ser enganada. Se preciso, fala diretamente comigo, não me deixa ser enganada. Mas as pessoas que Deus tem tocado no meu coração de confiar no que estão dizendo, vem mostrando coisas que devem acontecer muito em breve. E que muita gente não vai estar preparada. Então eu peço que todo mundo entre em oração, entre em jejum, se renda a Cristo, se arrependa. Gente, tem muita doutrina aí dizendo que eu acredito em Deus, eu tô salvo. Gente, não é assim. É só estudar um pouquinho, minimamente a palavra, que você vai ver que você precisa ter arrependimento e mudança. E mudança. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de bagunça, por favor. Um Deus de erro. Eu faço o que eu quiser, mas o cara é legal e ele vai me aceitar. Não é assim, gente. E os ponteiros, o relógio do tempo tá chegando. Eu senti muito de gravar esse vídeo. Eu preciso buscar mais. E eu oro pela minha família também. Porque hoje, a maneira que eu vejo as coisas, eu não
consigo entender como eu não percebia antes, mas tem muita gente que não tá percebendo. E eu não sei se tá certo. Mas eu precisava vir aqui, eu senti de vir aqui. Eu coloquei hoje também no status do meu WhatsApp, do meu Instagram pessoal. Gente, arrependimento. Arrependimento, mudança de vida. Não tem como ser diferente. E o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Tem muita coisa acontecendo. E as coisas estão sendo faladas agora explicitamente. Não tem mais meias palavras. Só que daí as pessoas vêm, as pessoas ouvem e elas acham que é brincadeira. Como é brincadeira? Ele tá dizendo que ele fez um pacto. Ele tá dizendo que ele vai coordenar o mundo assim, assim, vai fazer isso, aquilo. Claramente, eu te olhando no olho e falando sério, você dá risada achando que é brincadeira. Mas a pessoa não devolve a risada, porque ele sabe para quem ele tá servindo. E ele sabe qual é a intenção dele. E a gente que diz que tá com Deus, fica iludido, levando tudo no oba-oba. Como se aqui fosse o nosso lugar. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Eu quero vir aqui trazer mais vídeos. Não só falando da palavra, mas enfim. A nova vida, a nova etapa que eu vou estar vivendo. Tô orando muito para isso. E pedindo a mão de Deus, que a mão de Deus me acompanhe, a minha família. E esperando ainda algumas respostas. Mas Deus sabe que se a presença dele não for com a gente não vai. A gente não vai, a gente não quer ir. E eu sempre oro para que Deus deixe muito claro isso. Eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, então eu digo, Deus, tem que ser muito claro para mim. E eu preciso ter certeza, né? Porque a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Se Deus não me deixe ser tola, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Mas eu sentia que eu... Já faz alguns dias, né? Como eu disse, acho que uma semana que eu tô sentindo de voltar aqui a gravar. E essa madrugada eu fiquei horas acordada. E... tive um sonho. Eu sonhei com peixes. Muitos peixes. Eu entrava num corredor assim, num lugar mais isolado, mas eram como se fosse um complexo de casas de pessoas que estavam morando mais isoladas. E quando eu entrei na minha casa, uma casa de madeira, tinha baldes com peixes. E eram peixes transparentes. E esses peixes começaram a se bater. E eles se batiam, e começaram a derramar água. E daqui a pouco eu via, tinha mais baldes cheios de peixe. E eles não saíam, um ou outro caía assim do balde e começou a escorrer água pelo piso. E era uma casa de madeira, tinha frestas, e aquela água começou a correr. E o piso não era plano, ela correu para um lado da casa e começou a sair. E não era uma casa muito grande, eu acho que tava tudo junto, cozinha, quarto, sala, não tinha muitos móveis. E daqui a pouco aquela água correndo começou a dar um curto-circuito perto da cama. E a minha filha estava em cima da cama e saltou. Eu disse, a gente tem que sair. Mas eu não conseguia tirar os peixes. E aí eu acordei com aquela sensação de pânico de que a gente tinha que fugir. Mas eu ainda não tenho o dom de discernimento de sonhos. Falha minha ter parado de buscar. Esses tempos aí que eu acabei acumulando 1001 atividades, eu comecei a ajudar também nas redes sociais da igreja para promover mais os cultos e trazer mais pessoas. E aí foi um erro meu de querer abraçar o mundo, junto com outras atividades na vida secular que eu também estava pegando, todas aqui dentro do digital. Assim, eu trabalho com assistência virtual, comecei a estudar
outra profissão, agora eu tô fazendo mais uma, enfim, mas eu tentei abraçar coisas demais e acabei errando. E tô voltando agora também pra me redimir com o Senhor. Mas esse sonho me inquietou muito. Depois dessas horas que eu fiquei acordada, eu dormi e tive esse sonho. Então eu precisava vir aqui trazer esse vídeo. Se alguém sabe interpretar sonho, algum cristão, por favor. Mas orem e busquem o Senhor enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe a todos.